life be like, yeah, my life be like, yeah. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Flávio Júnior, estou acompanhando vocês aí na unidade curricular de Eletricidade Geral. E na semana passada eu passei alguns vídeos, trabalhamos somente com vídeos até hoje. Eu estava utilizando vídeos de um outro instrutor, o do Johnny, e possivelmente creio que muitos de vocês ainda não me conheciam. Então, eu sou o Flávio Júnior, eu tenho 20 anos. Estou trabalhando com vocês aí há algum período já. Sou formado em eletroeletrônica, em automação industrial e manutenção e suporte em informática. Já ministrei outras turmas de eletricidade geral, de comandos elétricos. Já tem cerca de um ano que eu trabalho no Senai, já trabalhei na usina hidrelétrica. Então, temos um pouco de bagagem aí para nós podermos trocar conhecimentos uns com os outros. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para nós podermos resolver a atividade que eu passei na semana passada, pois do conteúdo que eu passei para vocês, creio que é o mais importante e também um dos mais difíceis para vocês aí. Então eu estou com a tela do computador aqui, desse lado gravando a atividade, então aqui nós temos a gravação da nossa atividade. Desse lado aqui nós temos um programa que nós chamamos de Proteus. Vocês podem observar que o mesmo circuito que eu tenho do lado esquerdo aqui, eu tenho do lado direito, ok? Então, eu também estou com a folha ali. E os exercícios já estão todos resolvidos, eu só vou mostrar o passo a passo para vocês de como é a resolução de cada um deles. E espero que ajudem vocês a entender um pouco melhor o conteúdo. Então, nós temos aqui o primeiro circuito, a primeira atividade que eu passei para vocês, que era um circuito somente em série, ou seja, tudo que passar por um resistor tudo que entrar em um resistor, a saída dele está ligado na entrada de outro. Então, tudo que passar por esse resistor aqui, consequentemente atrás já passou por esses outros resistores. Então, nós temos aqui o primeiro circuito, que era um circuito com 4 resistores, certo? E sendo eles de 20, 10 ohms, 40 e 30 ohms. Vocês podem observar que aqui no simulador vai ter alguma diferença, como a nomenclatura, a disposição. Vocês podem ver que a nomenclatura está um pouco diferente e o local onde a resistência, o valor da resistência se encontra está um pouco diferente. Porém, o circuito é o mesmo, o intuito, o funcionamento é o mesmo. O tipo de fonte também, a simbologia é um pouco diferente. Até mesmo a simbologia dos resistores, vocês podem acompanhar aqui, que é um pouco diferente, mas o resistor, ele pode ser representado por essas duas maneiras. Então, nós tínhamos aqui o primeiro exemplo de resistores em série, que eram de 20, de 10, 40 e 30, correto? E circuitos em séries é muito simples de se resolver. Só tem uma única fórmula, e essa única fórmula é fazendo a somatória de todos esses resistores. Então, eu vou passar para a bancada ali, vou explicar para vocês o passo a passo de cada um deles aqui.
Então, vocês podem observar aqui no exercício número 1, onde eu somo R1 mais R2 mais R3. Substituindo esses valores na fórmula, eu vou encontrar 20 mais 10 mais 40 e 30. Então, isso aí vai me dar uma resistência equivalente de 100 ohms. Então, aqui, na hora de responder, vocês colocavam somente 100 ohms. Para o circuito número 2 também, vamos aqui para o circuito número 2, onde eu tinha um resistor de 100, um de 150 e um de 250. Então, temos a conta número 2 aqui, que bastava vocês somarem 100 mais 150 mais 250, que daria uma resistência equivalente de 500 ohms. O que eu quero dizer com isso? Se vocês pegassem todos esses resistores e substituíssem por um único resistor, vocês teriam que substituí-lo por um resistor de 500 ohms. Temos aqui o próximo exercício, que onde eu dispunha de resistores de 8, 10 e 16. Então, eu faria a soma deles e encontraria uma resistência equivalente de 34 ohms. Tenho aqui também um circuito onde eu encontro submúltiplos, certo? Já expliquei para vocês o que são submúltiplos, mas basicamente esse aqui não é um resistor de 4 ohms, esse aqui é um resistor de 4.000 ohms, 10.000 ohms e 3.000 ohms. Porém, para se tornar mais fácil a leitura, para se tornar mais fácil a representação, nós utilizamos o submúltiplo de quilo. Então, fica 4 kΩ, 10 kΩ e 3 kΩ. Se vocês olharem aqui, eu teria um resistente equivalente de 17.000 ohms. Porém, para facilitar, eu represento somente como 17 kΩ. Partindo para o próximo circuito, eu tenho aqui 8,2 kΩ, 4,3 e 1,5 kΩ. Tem uma representação dele aqui no software de edição, de simulação. E se eu fizer a soma deles, eu teria uma resistência equivalente de 14 kΩ também. Correto? Partindo aí para o próximo circuito, eu tenho aqui uma peculiaridade. Vocês podem observar, onde eu tenho resistores de 500 ohms, de 1.000 kΩ e 250 ohms. Então, eu faria a soma deles aqui e teria 1.750 ohms. Vocês podem observar que esse quilo aqui, eu passei ele para 1.000, uma vez que meus outros dois resistores estavam trabalhando em unidades de medida simples, não estavam trabalhando com os múltiplos, correto? E nosso último exercício de circuitos em série, eu tenho aqui 500 kΩ, 6.000 kΩ e 10.000 kΩ. Vocês podem ver que eu representei eles todos de maneira simples, porém na resposta eu utilizei o submúltiplo, que é 16,5 kΩ. Então essa foi a representação aí dos resistores em série. É muito fácil, muito tranquilo de se responder, basta somá-los. Agora nós vamos ver a associação de resistores em paralelo. Nós temos agora os resistores em paralelo. Novamente eu ressalto para vocês, eu tenho deste lado o formulário e deste lado o nosso simulador com as mesmas representações. Então, para o circuito em paralelo, nós tínhamos 3 fórmulas básicas para a resolução dos exercícios. Aqui é onde começa a ficar um pouco mais difícil, porém não é algo impossível, basta ter atenção na hora de resolver. Então, nós temos aqui o primeiro resistor em paralelo, um resistor de 2 ohms e um de 6 ohms. Então, vocês analisando aqui, eu fiz pela fórmula mais simples e a fórmula que é geral para todos, que é resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente com quantos resistores vocês tiverem. Para trabalhar dessa maneira, vocês devem tirar
o mínimo múltiplo comum, porque nós estamos trabalhando com a soma de frações. Então, eu tirei o mínimo múltiplo comum dos denominadores e encontrei 6. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. E 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. Então, 3 mais 1, 4. Mantenho o denominador, multiplico por cruzado, então tenho resistência equivalente, vou multiplicar cruzado, vai ficar 6 dividido por 4. Então, eu vou ter uma resistência equivalente de 1,5 ohms. Se vocês pegarem esses dois resistores e substituírem por 1,5 ohms, vocês teriam uma resistência equivalente desse circuito, correto? Partindo agora para o exercício de número 2, da associação em paralelo, nós temos aqui resistência de 10, 15 e 12 ohms. Para esse exemplo aqui, nós temos a representação dele aqui no software de simulação. E para esse exemplo aqui, eu também utilizei a fórmula mais simples, correto? Que é a de soma de frações. Então, eu fiz a mesma fórmula, que é o quê? Resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e sucessivamente. Tirei o mínimo múltiplo comum deles, realizei a divisão e multiplicação, igual já citei nos vídeos anteriores, passei o que estava de baixo para cima e fiz a divisão. Então, eu encontrei uma resistência equivalente no exercício número 2 de 4 ohms. Partindo aí para o próximo exercício, era esse exercício aqui, então nós temos a representação dele aqui. Eu tenho 4 resistores, todos eles de resistências iguais. Então, eu tenho R1 igual a 200, R2 igual a 200, R3 igual a 200 e R4 também igual a 200. Então, aqui eu utilizei uma fórmula mais simples. Qual que era essa fórmula que eu utilizei? Era a resistência, que é 200, dividido pela quantidade de resistores, que era 4. Então, eu achei uma resistência equivalente de 50 ohms no exercício de número 4. Passando para o próximo exercício, onde eu tinha todos os resistores igual a 30 ohms, porém eu tinha 5 resistores, eu também utilizei a mesma fórmula. Então, resistência, que era 30 ohms, todos os resistores devem ser iguais e dividido pela quantidade. Então, todos eles eram de 30 ohms e tinham 5 deles. Então, 30 dividido por 5, uma resistência equivalente de 6 ohms. Passando para o próximo exercício, então, passando para o próximo exercício aí, nós tínhamos aqui 3 resistores, 2 sendo de 12 kΩ e um de 6 kΩ. Então, vocês podem observar aqui no simulador também, correto? Esse é o exercício de número 6 de vocês. E, para essa resolução, eu utilizei a segunda fórmula, a terceira fórmula que nós tínhamos, que era o quê? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa fórmula só pode ser feita de 2 em 2 para funcionar. Então, você só pode fazer ela com 2 resistores por vez. Então, eu fiz primeiramente com os resistores de 12 kΩ. Então, vocês podem ver 12 kΩ vezes 12 sobre 12 kΩ mais sobre 12 kΩ. Então, aqui eu encontrei uma resistência equivalente, já feita a divisão, de 6 ohms. Então, esses dois resistores de 12 kΩ aqui foram substituídos por um resistor de 6 kΩ, correto? E aqui, como eu tinha 2 resistores de 6 kΩ, o que eu acabei de encontrar, mais o que já continha aqui de 6 kΩ, então eu fiz aquela fórmula que eu citei no exercício anterior. Então, 6 kΩ dividido por a quantidade de resistores. Então, eu encontrei uma resistência equivalente de 3 kΩ, ok?
Partindo aí para o próximo exercício de vocês, que tinha 12 ohms, 500 ohms e 2 quilômetros aqui, eu fiz também utilizando a fórmula anterior. Então, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Realizei a divisão. Novamente, eu repeti a mesma fórmula, porque eu só tenho 2 resistores. E eu achei uma resistência equivalente no exercício de número 7 de 133,32 ohms. Certo? E, por último aí, o último exercício, nós temos uma peculiaridade que vocês podem analisar. Nós temos aqui resistores, 2 resistores de 600 ohms e um resistor de 0,3 kΩ. Então, aqui eu estou utilizando um múltiplo de valores, correto? Então, observe o que eu realizei aqui. Primeiramente, eu peguei aqueles 2 resistores que eram iguais e fiz pelaquela fórmula que eu falei para vocês, que quando todos os resistores são iguais, eu pego a resistência deles e divido pela quantidade. Então, eu peguei 600 ohms, dividido por 2, e encontrei 300 ohms. Então, esses 2 resistores aqui, este e este, podem ser substituídos por um de 300 ohms, é um equivalente a eles, correto? E se vocês olharem aqui, 0,3 kΩ é a mesma coisa que 300 ohms. Então, se vocês pegarem esse valor aqui e multiplicar vezes 1000, vocês vão encontrar 0,3 kΩ, correto? Então, se eu acabei de encontrar um resistor de 300 ohms anteriormente e tenho outro de 300, eu posso utilizar aquela fórmula onde eu pego a resistência dividido pela quantidade de resistores. Então, eu peguei os 300 ohms que eu encontrei anteriormente, eles são iguais a esse, então eu peguei 300 ohms, porque eles são iguais, esses dois, dividido pela quantidade de 2 ohms. Então, eu encontrei uma resistência equivalente de 150 ohms. Certo? Então, esse foi o nosso exercício sobre resistores em paralelo. E agora eu vou passar para vocês as respostas dos circuitos mistos. Pessoal, aqui nós temos agora a resolução dos circuitos de forma mista. Então, vocês podem observar novamente aqui no simulador que todos os circuitos que nós temos na atividade, nós temos no simulador. Então, aqui nós temos a atividade e aqui o simulador. Então, vamos lá. Os circuitos mistos, eles devem ser analisados com a forma mais cautelosa de análise. Então, sempre da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, nós vamos começar por aqui, desse sentido, sempre eu estou querendo ir para esse. Então, vamos aqui analisar esse primeiro circuito. Vamos analisar aqui somente no nosso simulador, correto? Então, aqui nós observamos que temos 3 resistores, sendo 2 deles em paralelo. Então, como eu falei para vocês, nós vamos começar por esse lado, tendendo aí para este lado. Então, vamos primeiramente fazer a resolução desses 2 resistores em paralelos. Então, vocês podem observar aqui que eu fiz utilizando aquela fórmula de R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, esses 2 resistores aqui foram substituídos, eles são equivalentes a um resistor de 9 ohms. Então, eu encontrei aqui 9 ohms, e se vocês olharem aqui, eu tenho um resistor de 9 ohms. Então, aqueles 2 resistores que estavam em paralelos, eles foram substituídos por um resistor equivalente de 9 ohms. E vocês podem observar agora que esse resistor aqui está em série com aquele primeiro resistor que eu mostrei para vocês de 3 ohms. Então, o que eu faço aqui agora? Eu apenas somo 9 mais 3. Então, a resistência equivalente desse circuito é uma resistência de 12 ohms. Partindo para o nosso segundo circuito aí, nós temos esse aqui. Nós temos esse circuito, um de 15, 5 ohms em série e um de 30. Então, vamos observar aqui no nosso simulador, onde nós temos o resistor de 30 ohms, o de 15 e o de 5. Primeiramente, nós observamos que o de 15 está em série com o de 5. Então, o primeiro circuito que eu vou resolver é esse de 15 e esse de 5. Então, vocês podem observar
Eu apenas fiz a soma aqui. E fazendo a soma, fazendo a resolução em série, ou seja, 15 mais 5, eu vou ter um resistor equivalente de 20 ohms, correto? E agora, voltando aqui, vocês podem observar que eu tenho um resistor de 30 ohms. Então, aqui eu vou tirar a resistência equivalente desses dois resistores, para eu achar a resistência equivalente do circuito agora. Então, vocês podem ver que eu utilizei a fórmula de R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, eu encontrei uma resistência equivalente de 12 ohms. Esses dois resistores poderiam ser substituídos por um resistor de 12 ohms. Partindo para o nosso próximo exercício, nós temos aqui um circuito com dois resistores, um de 10 e um de 40, e um resistor de 2 ohms. Então, vamos passar aqui para o nosso simulador. Então, primeiramente, aqui vamos analisar o circuito. Vocês podem observar que esse resistor com esse estão em paralelo. Por que eu falo que eles estão em paralelo? Primeiramente, nós temos a existência do nó, certo? Então, nós temos o nó na entrada e o nó na saída. Esse ponto aqui é o mesmo ponto que esse. E esse ponto aqui também é o mesmo ponto que esse. Outra forma de vocês identificarem resistores, circuitos em paralelo, é que a entrada desse é a mesma entrada desse. E a saída desse aqui é a mesma saída. Então, esse ponto é a mesma entrada para esse resistor e esse ponto aqui também é a mesma entrada para esse outro resistor. Assim também é para a saída. Então, primeiramente, eu vou resolver esses dois resistores aqui. Eu vou tirar a resistência equivalente deles. Eu vou encontrar aqui uma resistência de 8 ohms, correto? E esses dois resistores aqui foram substituídos por um resistor de 8 ohms. Observando novamente, está em série, então eu posso somar esse resistor com esse. Fazendo essa soma aí, eu terei uma resistência equivalente de 10 ohms. Então, a resistência equivalente total desse circuito é uma resistência de 10 ohms, certo? Vamos aí para o nosso próximo circuito. Então, passando aqui, nós temos esse circuito aqui, um pouco mais complicado, mas igual eu falei para vocês, fazendo análise com calma, todo circuito é fácil de se analisar. Então, vamos passar aqui para o nosso simulador. Nós temos aqui o circuito original, correto? E vamos analisar ele. Então, aqui eu tenho ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistências. E como eu citei para vocês, nós sempre vamos do lado direito para o lado esquerdo até chegarmos à fonte. Então, vamos observar aqui. Esse resistor aqui, a entrada dele está na saída desse resistor. E a entrada desse resistor está na saída desse resistor. E o que eu falei para vocês lá no início da aula? Que quando o circuito é em série, a saída de um resistor está na entrada de outro. Então, vocês podem ver que a saída desse aqui está na entrada desse. A saída desse está na entrada desse. Então, esses três resistores aqui estão em série. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer é da resistência equivalente desses três. Então, vocês podem ver aqui que eu somei 2 mais 3 e mais 5. Então, eu achei uma resistência de 10 ohms. Então, esses três resistores aqui podem ser substituídos por um resistor de 10 ohms. É o que eu realizei aqui. Então, esses três aqui, esses três passaram a ser esse de 10 ohms. Então, agora vamos analisar novamente o nosso circuito. Opa, a entrada desse resistor, esse ponto de entrada, é o mesmo ponto de entrada desse. Esse ponto de saída também é o mesmo ponto desse. Esse ponto aqui nós chamamos de nó. E toda vez que eu tenho um nó, é um circuito em paralelo. Então, eu vou tirar o paralelo desses dois resistores. Então, vocês podem ver que eu utilizei aquela fórmula. Por quê? Os dois resistores eram de 10 ohms, dividido pela quantidade, 2 ohms. Então, eu terei um resistor de 5 ohms. Então, vocês podem observar aqui que aqueles dois resistores foram substituídos por esse de 5. Novamente, eu tenho um circuito em série, ou seja, saída na entrada e saída na entrada. Então, eu posso fazer a somatória. E fazendo a somatória, eu tenho uma resistência equivalente total do circuito de 32 ohms. Correto? Então, vamos... nós temos a resistência equivalente total de 15 ohms. Então, passando aí para o nosso último exercício, nosso penúltimo exercício, desculpa, nós tínhamos esse exercício. Então, vamos observarmos aqui, onde temos um resistor de 20, um de 30, um de 8, outro de 20 e um de 12. Então, primeiramente, eu fiz esses dois, sempre desse sentido para esse.
realizei a resistência desses dois, utilizando aquela fórmula R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, encontrei aí 12 ohms. Então, esses dois resistores foram substituídos por um resistor de 12 ohms, correto? Agora, vocês podem observar que esses dois resistores aqui estão em paralelos. Então, vamos fazer a resistência equivalente desses dois. Novamente, utilizei a mesma fórmula, certo? 8 vezes 20 sobre 8 mais 20, ou seja, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, eu encontrei um resistor de 8 ohms. Então, esses dois resistores passaram a ser um de 12 e esses dois aqui passaram a ser um de 8. Opa, entrada na saída, tem um circuito em série novamente. Eu apenas somo eles, então a resistência equivalente daquele circuito é uma resistência de 32 ohms, ou seja, todos esses circuitos aqui eu posso ter uma equivalência, uma resistência equivalente a tudo isso aqui de 32 ohms. Correto? Então, analisando aí nosso último circuito que nós tínhamos nas nossas atividades, era esse circuito. E aqui já está fácil já compreender. Olhando aqui, eu já sei que esses aqui estão em série, então eu vou fazer a somatória deles. Então, esses três resistores aqui podem ser equivalentes a um resistor de 12 ohms, correto? Observando aqui, eu vejo que tem um nó, já sei que quando tem nó é circuito em paralelo, então eu vou fazer aqui, ó, 200 vezes 25 sobre 200 mais 25. Então, esses dois aqui podem ser substituídos por um de 22,22 ohms. É o que eu encontrei aqui. Observando aqui, eu consigo enxergar que esses dois aqui estão em série, ou seja, a saída de um está na entrada do outro. Logo, eu posso somá-los, ou seja, 22,22 mais 50, eu vou encontrar 72,22 ohms. Esses dois resistores aqui foram equivalentes a esse. E observando aqui, eu encontro um nó, ok? Então, quando tem um nó, eu sei que eu tenho um resistor em paralelo. Então, quando eu tenho resistores em paralelo, eu utilizo aquela fórmula de R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, eu vou encontrar 41,93 ohms. Então, esse circuito inteiro aqui é equivalente a 41,93 ohms. Então, pessoal, essa aí foi a resolução da nossa atividade. Foi somente para tirar as dúvidas que ficaram pertinentes. Se tiver continuado dúvida ou algo que vocês queiram falar ou tenha ficado dificuldade, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou podem deixar nos comentários do vídeo aí, que eu irei responder para vocês, ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.